Deixa eu pôr isto no Então, segundo. vamos dar início, então, ao nosso ciclo de seminários, hoje com a nossa colega Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá, da Universidade de Aveiro, e o nosso colega Leandro Rodrigues Alves Diniz, da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada aos dois de terem aceitado participar hoje desse seminário, que acontece, então, todas as quintas-feiras, às 10h30 no horário de Brasília, durante os meses de setembro, outubro e novembro. Além disso, essas palestras elas são gravadas e disponibilizadas tanto aqui no canal do YouTube, quanto no site da pós-graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse ciclo de seminários acontece dentro do projeto CapSprint, dentro do projeto Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras sob Perspectiva Intercultural, coordenado pelo professor Nabil Araújo, da pós-graduação de Letras da UERJ. Então, antes de darmos início ao seminário de hoje, eu gostaria de apresentar brevemente os nossos dois colegas. Então, a nossa palestrante, Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá, da Universidade de Aveiro, é professora catedrática no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, onde leciona e orienta estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de educação de professores de línguas. Desde 2014, é diretora do programa doutoral em educação na Universidade de Aveiro e desde o ano de 2016 é coordenadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores. Além disso, Maria Helena é uma das fundadoras do Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, que coordenou até 2019. Colabora extensivamente em atividades de formação e investigação em Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. É coordenadora científica por Portugal do programa Escolas Bilíngues e Interculturais da Fronteira, patrocinado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ao longo da sua carreira, ela tem contribuído ativamente em diversos projetos de pesquisa e tem publicado sobre temas relacionados à didática das línguas, intercompreensão, plurilinguismo e interculturalidade. Para mediar nossa discussão, nós recebemos o Leandro Rodrigues Alves Diniz, professor associado na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, atua na graduação, no mestrado profissional em Letras e no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos. Doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, foi pesquisador visitante na Fulbright, na Ohio State University, e realizou seu pós-doutorado na Université Grenoble com a bolsa da CAPES. Membro da Comissão Científica do CELPE-BRAS e do Comitê de Políticas Públicas da Abralim, foi um dos coordenadores do português do programa Mais Médicos para o Brasil. É autor do livro Para Além das Fronteiras, a Política Linguística Brasileira de Promoção Internacional do Português, coautor da coleção didática Mano a Mano, Português para Falantes de Espanhol, e coordenador da coleção Vamos Juntos, Vamos Juntas, curso de português como língua de acolhimento. É vice-líder do grupo de pesquisa Indisciplinar, Português como língua adicional em uma perspectiva indisciplinar, do CNPq. A palestra de hoje recebe o belo e provocador título de Línguas Bonitas do Meu Coração, reflexões em torno dos estilhaços recentes em didática das línguas, e eu quero agradecer novamente pela participação da Maria Helena e do Leandro, que apesar da agenda super cheia que eu sei bem que vocês têm, aceitaram participar desse ciclo de seminários. Então, muitíssimo obrigada, tenho certeza que a discussão vai ser muito interessante, e eu deixo a palavra aqui com vocês. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada, Luciane, pelo convite e pela organização impecável deste seminário. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada ao Leandro também, que eu conhecia porque foi um dos autores de um dos últimos livros que eu organizei, com um belíssimo capítulo que muito nos inspirou por estarem aqui presentes. E muito obrigada a todos os que nos estão a ouvir e que nos estarão a ouvir, já que isto vai ficar gravado, e portanto todos aqueles que venham posteriormente, no futuro, sejam todos muito bem-vindos daqui a um mês, daqui a um ano, se quiserem ouvir o que eu vou partilhar convosco. Vou partilhar o meu ecrã, se me permitem.
Pronto, a Luciane começa muito simpaticamente a dizer que a minha intervenção tem um título muito interessante, espero que no fim continue com a mesma opinião, porque é um título um pouco provocador. Foi uma vontade que eu tive de vir aqui partilhar convosco umas reflexões que tenho vindo a desenvolver no âmbito do trabalho que me ocupa. E eu parto, não sei porque a minha... não está a funcionar o meu rato. Ok, mas eu vou funcionar de outra forma. O meu rato não está a funcionar bem, peço desculpa. Bom, eu parto de uma parlenda muito conhecida em Portugal e que o meu pai me costumava cantar quando eu era pequenina à noite. Eu vou cantar-vos um pouquinho. Mas da forma como a Luísa Ducla Soares, que é uma escritora infantil-juvenil em Portugal, muito conhecida e muito provocatória, que faz sempre uma olhada para o mundo às avessas, de pés para a cabeça, então, como ela, uma proposta que ela faz a partir desta parlenda. E a parlenda é assim, vou cantar, como o meu pai me cantava. Rei, capitão, soldado, ladrão, menina bonita do meu coração. Então a Luísa Ducla Soares acrescenta: não quero ter coroa, nem arma, nem mão, nem fazer assaltos com o facalhão. Quero ser criança, quero ser feliz, não quero nas lutas partir o nariz. Quero ter amigos, jogar futebol, descobrir o mundo debaixo do sol. Rei, capitão, soldado, ladrão. Não! Mas quero a menina do meu coração. E vocês perguntam-me, ok, que interessante, o que é que isso tem a ver com o que é que isso tem a ver com o que nós estamos aqui a discutir? Bom, tem a ver com o seguinte, eu acho que nós, dos nossos lugares profissionais, professores, formadores, didatas, investigadores, eu acho que nós estamos a gerar reis, soldados, capitães, ladrões, e estamos a afastar as meninas aqui são as línguas, claro. Cada vez que virem meninas, são as línguas. Estamos a afastar as meninas do coração dos nossos alunos. Eu acho que nós estamos a promover cisões, fraturas, fronteiras, e eu acho que é o momento de nós pararmos para pensar nisto. Vamos lá? Juntos? Bom, então eu proponho-vos um programa sob a forma de um programa de concerto. Temos um prelúdio, em que eu vos convido a pensar de onde vimos e para onde vamos, quem somos. Temos um ato 1, rei, capitão, soldado, ladrão. Depois temos o intermédio, onde eu vos vou apresentar um pouco qual é a minha perspectiva didática, que é uma perspectiva do plurilinguismo, da diversidade e das translinguagens. E depois vamos ver como é que podemos fazer da escola um lugar de meninas bonitas do meu coração. Prelúdio. A primeira coisa que nós temos que fazer, meus queridos colegas e amigos e estudantes, é pensar de onde vimos e para onde vamos. Nenhum ato educativo, nenhum ato de investigação se pode fazer sem essa pergunta, que é uma questão ontológica e essencial. Então, eu vou-vos apresentar algumas frases que eu tenho recolhido ao longo da minha investigação. São frases que vêm de projetos de investigação, em particular um grande projeto que eu coordenei e que se chamava Imagens das Línguas na Comunicação Intercultural. Adoro a maneira como ela fala, adorava falar assim, é como fala a princesa. Não gosto, falo mal, deve ser um senhor de idade. Até falar de amor, parece que estão a ladrar. A minha língua não é propriamente língua. Não vou escrever o meu filho nessa escola, a professora fala português do Brasil. Não fala a minha língua com o meu filho. Não quero prejudicar. Se essa língua fosse a minha, tudo era muito mais fácil. Até que ponto é que nós, professores, somos construtores destes discursos de múltiplos fechamentos? E com que consequências? Quem está por detrás dessas imagens das línguas? Aqueles que até ladram? Aqueles que parecem ser senhores de idade? E que consciência é que nós temos disso? Categorizações, do meu ponto de vista,
são fechamentos. Língua materna, língua estrangeira, língua para fins específicos, língua segunda, língua primeira, língua de herança, língua de acolhimento, língua vizinha, língua académica, língua franca, língua de escolarização, língua pluricêntrica, língua adicional, língua do outro, língua do território, língua terceira, língua minoritária, língua, meu Deus! O que é que eu categorizo assim as línguas que ensino e porquê? O que é que isto me traz? E aos meus alunos, e à minha ação, e à escola, e ao futuro de diversidade que é o nosso. Eu também me categorizo muito, atenção. Isto é uma reflexão sobre mim, também. Vou-vos trazer alguns textos que me inspiraram neste pensamento. Começo por Amin Maalouf, um escritor franco-libanês que eu adoro, neste texto Origens. E ele diz assim: outros que não eu teriam falado de raízes. Não emprega esse vocabulário, não gosto da palavra raízes. E da imagem, ainda menos, as raízes enfiam-se na terra, contorcem-se na lama, crescem nas trevas, mantêm a árvore cativa desde o seu nascimento e alimentam-no graças a uma chantagem. Se te libertas, morres. As árvores têm de se resignar, precisam das suas raízes. Os homens não. Respiramos a luz, cobiçamos o céu e quando nos metemos na terra é para apodrecer. A seiva do sol natal não nos sobe pelos pés em direção à cabeça. Os pés só nos servem para andar e para nós só as estradas contam. Pois é, só que para mim línguas são estradas. Línguas são possibilidades de ser de outros e mais modos. Línguas não nos podem enfiar dentro da terra, nem com chantagens. Línguas são possibilidades. Vou-vos trazer agora um escritor que eu adoro, angolano, Pepe Tela, num dos livros mais incríveis que ele tem, o Mayombe, e trago-vos este justamente porque eu agora estou a trabalhar no Mayombe, que sorte, que fica em Cabinda, um território no norte de Angola. Então o Pepe Tela conta-nos assim no Mayombe: nasci na Gabela, é uma cidade em Angola, na terra do café, da terra que recebia a cor escura de café vinda da mãe, misturado ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Traga em mim o inconciliável. E este é o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não, para quem quer ouvir sim. E sim, para quem quer ouvir não. Culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações. Sou eu que devo tornar-me sim ou não, materna ou estrangeira, de herança ou minoritária, adicional ou terceira, não materna ou de acolhimento. Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Para mim, línguas são espaços de talvez. São espaços de híbrido, de complexo, de fluido. São espaços de líquido. Trago-vos este poema da minha escritora portuguesa preferida, Sofia de Mel Brainer Anderson, num poema que ela escreveu a uma amiga brasileira, por isso eu pensei, como estamos aqui entre Portugal e Brasil, é particularmente bonito. É um poema à amiga dela, que chama-se Helena Lanari, e ela diz o seguinte à amiga querida Helena: gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir as palavras com as sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal do que quando eu digo coqueiro. Línguas são espaços de encontro também, de amizade, de descoberta e de criação, mesmo de criação do mundo, mesmo de criação dos coqueiros, mesmo de criação do mundo vegetal. Trago-vos este desenho tão bonito, feito por crianças, do projeto que a Luciana referiu e de que eu sou coordenadora científica em Portugal, das escolas bilíngues interculturais de fronteira, em que nós pedimos às crianças para desenharem as línguas da escola e as línguas dos meninos daquela escola. Então repara, eles desenharam as línguas, são peixinhos, que estão no rio. Este é o rio Guadiana, é um rio que separa no sul Portugal de Espanha, e esta é a ponte em cima do rio. Vocês na ponte podem ver um autocarro dos meninos de Portugal a ir para a Espanha, de Espanha a ir para Portugal,
E embaixo, os peixinhos, sem fronteiras, sem passaportes, sem alfândegas, uns com os outros, os maternos, os segundos, os não maternos, os de herança, os minoritários, todos juntos a passarem de um rio para o outro. Línguas são trânsitos. Então, vamos acabar o nosso prelúdio, e este prelúdio é feito de questionamentos. Em que é que nós acreditamos? Que mundo é que nós queremos construir? Mas, sobretudo, qual é o lugar das línguas nesses mundos? Que línguas são essas? E o que é que elas significam para os sujeitos e as comunidades? Como é que elas convivem, se mesclam, se alimentam, como é que elas crescem, ou morrem? Ou morrem. E que implicações tem o que eu penso no que eu faço? E que implicações tem o que eu faço no modo como eu sou ou não profeta da esperança? Esta foi uma frase que o Alberto, que um Carlos Alberto Torres, que é um colega argentino, que aliás está a trabalhar neste momento no Brasil, ele foi grande colega e cúmplice amigo do Paulo Freire, e está a trabalhar neste momento junto do governo do Brasil, enquanto Conselho de Educação. Foi uma frase que ele nos trouxe num fórum recente do meu centro de investigação. Ele nos perguntou: até que ponto vocês se assumem como profetas da esperança enquanto formadores e investigadores? Bom, ato 1, antes de chegar ao ato 1, eu ainda vos queria trazer mais esta frase que vem de Mia Couto e de um livro de contos que ele tem, que se chama E se Obama fosse africano?, em que ele diz o seguinte: nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação, mas nunca foi tão dramática a nossa solidão. Nunca houve tanta estrada, mas nunca nos visitamos tão pouco. Existem várias formas de pobreza. Uma é a pobreza da nossa reflexão sobre nós mesmos. Eu falo da dificuldade em nos pensarmos como lugar de partida e destino de um sonho. É que, meus amigos, a modernidade não é uma porta feita pelos outros. Nós somos carpinteiros dessa construção. A culpa não é do Afonso Henriques, nem do Nosso Senhor Jesus Cristo, nem do Presidente da República. Nós somos agentes. Nós somos carpinteiros da construção. E só nos interessa entrar numa modernidade de que nós sejamos também construtores. Então, a reflexão que eu deixo no final é: que modernidade é essa que eu quero construir do meu lugar de professor, formador e pesquisador em didática de línguas? Bom, então vamos olhar para os nossos lugares. Rei, capitão, soldado, ladrão ou não. Meninas bonitas do meu coração. Reis. Os reis têm mais encanto. Os reis têm mais prestígio. Os reis têm mais poder. E podem ser maternos, estrangeiros, de herança, segundos, mas têm sempre mais encanto. Elegantes, charmosos, atraentes. Volto ao meu corpus do projeto Imagens. É a língua mais bonita, mais falada no país. É como chocolate, derrete-se na boca. Dá gosto de namorar com aquela língua. Eu gosto tanto da maneira como eles falam. A nossa língua é muitíssimo mais rica do que todas. É uma preciosa ferramenta para o meu futuro profissional. É a língua de negócios, tecnologia, ciência. Se esta fosse a minha língua, eu nunca mais teria problemas nenhuns no mundo. É uma língua internacional, dá acesso ao mundo. É uma língua de elite, praticada pelas pessoas da Alta Society. É uma língua de estatuto. Ai, eu adoro a maneira como ela fala. Eu adorava tanto falar assim. Ela é uma princesa. Ai, ela fala inglês. É mais inteligente do que os outros. E os meninos também desenham as línguas como reis. Estes são meninos em Timor, a quem nós pedimos para desenharem o inglês, a Austrália, o Timor-Leste, e notam como é que eles os desenham? Eles desenham as línguas como reis, porque são as línguas com prestígios faladas pelos meninos da Austrália ou pelos reis de Timor-Leste. Mas os reis têm mais poder? Sim, mas também usurpam. E também hierarquizam. E também nos colocam a nós na posição de tu não és rei. Tu não tens essa língua. Tu não és chique, tu não és elegante, tu não és charmosa e eu não quero namorar contigo. Para pegar nas coisas ditas atrás.
notam esta frase de um falante fatalu, que é uma língua timor-leste, no corpus de uma tese que eu orientei. Quando se convive com uma língua muito bem estruturada, com todos os conceitos que sintetizam civilizações de séculos e séculos, eu faço uma reflexão para a minha língua local. Não tem o mesmo nível de desenvolvimento. Não há saída. Com a minha língua local, não vou lá. Não vou a lado nenhum. Testemunho de crioulo guineense. Não é língua. A minha língua. A minha língua não é língua. Eu sou um sem língua. Eu não falo com os meus filhos. Eu não os vou prejudicar. Trago-vos este prefácio do livro Entre Margens, da Sara Laís, uma moçambicana, que nos lembra o seguinte: a desigualdade das línguas gera injustiça, submissão ou exploração. Devemos lutar pela cultura do cuidar das línguas, mas daqueles que as falam. As línguas são territórios habitados, dizia o Sírio Pocente. Capitães e soldados, sim, eles defendem, mas me atacam. É estomacal, é rude, é agressiva. Parece que estão a ladrar. É uma língua muito útil, principalmente nos conflitos. O Macassai é uma língua em Moçambique. Sempre tem constituído uma língua de defesa. Se eu precisar de ajuda pelos caminhos, se eu tiver alguma necessidade, se eu falar Macassai, eu sou logo atendida. Sou logo respeitada. E aqui estão mais línguas, mais meninos que falam essas línguas, também desenhados como capitães e soldados. Defendem, mas também atacam. E os ladrões? Quem são os nossos ladrões? Podem ser roubadores de línguas. São línguas que são roubadoras de línguas. Notem este diário. Foi interessante notar que quando as línguas não tinham o mesmo prestígio do teto, eram ignoradas. Por exemplo, a funcionária pública com quem ela falou, ela afirmou que as línguas em que começou a falar foram o teto e depois o português. Não era verdade. Ela começou por falar Mambai da zona de Ainaro, depois teto, depois Baasa e finalmente português. Só que o teto e o português roubaram as outras. Porquê? Uma outra miúda com 23 anos, que era estudante veterinária, também ela omitiu o galoli como sendo a sua primeira língua e afirmou que começou a falar em Baasa e teto. Não foi assim. Mas os ladrões também podem ser os estranhos, os esquisitos, os feios e os maus. E de que é que são feitas as estranhezas destes ladrões? É feia, é esquisita esta língua, que feia! Não tem nada a ver com nada. Esta língua parece que é de extraterrestres. É impronunciável. É uma gramática muito difícil, palavras enormes, parecem comboios, ninguém consegue memorizar milhões de caracteres. E depois fala feio, não sei explicar bem, eu acho que ele era um senhor de idade. Gosto mais ou menos, fala mal. Deve vir de um país onde não sabem falar. Há países onde não sabem falar. Eles eram muito estranhos. Falavam numa língua muito difícil de compreender. Atenção, quando eu não compreendo a tua língua é porque tu és estranho. Eles comiam e bebiam coisas que eu nunca tinha visto em toda a minha vida e falavam algo tão complicado que eu nem percebia. Estes não são os da minha rua, para pegar num belíssimo livro do Onjaki, um escritor, um jovem escritor angolano. Estes não são os da minha rua, estes são muito estranhos. Mas permitam-me à parte da Rosa Montero, uma escritora espanhola, em que ela diz: todos nós somos muito estranhos. A normalidade é uma média estatística. Nós somos todos diferentes. Nós somos todos estranhos. Isto ela diz no livro muito provocador. O perigo de estarmos no nosso perfeito juízo. O perigo de não sermos estranhos. Portanto, vamos avançando. Rei, capitão, soldado, ladrão, não. O que eu quero mesmo é a menina bonita do meu coração. Quanto tempo é que eu tenho?
Pode ainda continuar, Helena, você tem ainda uns 20 minutos. 20? Ok. Uhum. Eu quero a menina bonita do meu coração. E agora vamos às meninas bonitas. As meninas bonitas podem ser as línguas maternas, as línguas dos ancestrais, as línguas mais frequentes, as línguas nacionais, as línguas do povo, as línguas da socialização, as línguas da comunicação, até podem ser as línguas dos profetas. Todas estas línguas, através desses exemplos que eu extrago de uma outra tese que eu orientei da Ana Catarina Monteiro, feita em Moçambique, onde vocês veem que todas estas línguas, em Macua, mas o português também, mas o árabe também, línguas com estatutos tão diversos neste país, todas estas línguas podem ser línguas bonitas, meninas bonitas do meu coração. Ou então, estes peixes, nadando em cardume, nesta imagem que eu já vos mostrei. Bom, mas como fazer isso? Que discursos didáticos nos permitem construir estes lugares de línguas bonitas do meu coração? Bom, agora vou-me apresentar enquanto didata de línguas. Enquanto didata de línguas, eu, Helena, me apresento enquanto uma didata do plurilinguismo, diversidade e translinguagens, que vou resumir aqui em 3 slides. Estive vendo que não tinha tempo e querendo fazer agora nesta segunda parte uma mescla entre discursos e práticas, então eu vou muito rapidamente apenas trazer-vos um discurso sintetizado e 2 exemplos de práticas. Neste discurso sintetizado, eu começo por trazer alguns conceitos que o discurso convoca, conceitos como, e que são conceitos que estão presentes na literatura, que nos permite pensar desta forma a didática de línguas, e que são conceitos como plurilinguismo, diversidade, agir, intercompreensão, diálogo, equidade, bom, e outros, temos aí as reticências. O que importa reter é que são conceitos com uma forte carga ideológica, repara, equidade, in between, agir social, e que remetem para as finalidades sociais, cívicas e políticas da educação. Ou seja, dito de outro modo, remetem para aquilo que eu falei há pouco, dos atores educativos como profetas da esperança, remetem, como diria Edgar Morin, um filósofo que muito influenciou o pensamento educativo na Europa, para uma ética da alteridade e da compreensão humana. Estes são os conceitos convocados por estes discursos e são a forma como eu os entendo num discurso mais ontológico em didática de línguas. No quadro em que eu trabalho, e que são no âmbito das abordagens plurais em didática de línguas, há em especial 3 conceitos estruturantes, que eu não vou aqui neste momento desenvolver, mas que como tudo isto vai ficar gravado, vocês poderão depois ver como é que eu os defino e através de que literatura, e que são os conceitos de interculturalidade e educação intercultural, são os conceitos de pluri ou translinguismo, e que são os conceitos de intercompreensão. Partem de uma perspectiva, como está ali naquela citação da Henrica Picardo e dos colegas, que we are in a plurilingual world, portanto, nós vivemos num mundo plurilingue, e que, como diria o Ami Malouf, neste mundo plurilingue, o outro, para os outros, é cada um de nós. Eu sou sempre um outro, para todos os outros. Há um livro que saiu no ano passado, The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education, um livro bastante grande, onde vocês poderão encontrar bem desenvolvida esta perspectiva didática, inclusive é um artigo meu e da colega querida Silvia Melk-Pfeiffer, onde nós trabalhamos este discurso articulando com a intercompreensão enquanto prática comunicativa, em que cada um fala nas suas línguas e procura compreender as línguas dos outros, gerando socialmente e na interação um discurso plurilingue. Este é uma nuvem de palavras de que eu gosto especialmente e que foi feito por professores com quem eu estou a trabalhar no âmbito do projeto Escolas Plurilingues Interculturais de Fronteira,
e em que eles colocam o que são as palavras-chave, portanto não são conceitos, mas o que são as palavras que para eles, no seu lugar de professores, podem ilustrar uma perspectiva plurilingue e intercultural da educação em línguas. São palavras que estão em português e em espanhol, na medida em que nós trabalhamos nas duas línguas, e reparem que no centro está uma palavra que não existe em língua portuguesa, pelo menos de uma forma que queira dizer a mesma coisa, irmandade, não, que é hermanamiento. Esta palavra hermanamiento, que vem de hermanos, de irmãos, ficou uma palavra para mim muito querida para articular a investigação com a formação, na medida em que é uma palavra que é compreendida, não é um jargão da didática que ninguém entende e que tem que ser definida, não tem que ser definida por ninguém. Se nós dissermos que fizemos uma pedagogia de hermanhamento, todos compreendem. Bom, muito rapidamente no único slide. Como é que eu posso caracterizar uma didática do plurilinguismo? Bom, eu posso caracterizar, antes de mais, como uma didática em que se amplia a perspectiva da língua, do objeto língua, que nós temos que fazer aprender, e que se amplia a perspectiva do sujeito que aprende. Ou seja, em que se passa de uma perspectiva em que o objetivo é o desenvolvimento da competência comunicativa de um locutor nativo, e quem é esse bendito sujeito? Existe onde? É uma idealização. Numa dada língua, como diria o Philippe Blanchet, um locutor monolingue e mononormativo, não existe tanto mono à superfície da Terra, não há ninguém que seja tão mono. Então é uma ampliação desta perspectiva em que o objetivo é este, para uma representação plurilingue da aprendizagem dos seus objetivos, que se focaliza em quê? Nos repertórios plurais e singulares únicos dos sujeitos, repertórios que são instáveis, que são dinâmicos e que visam o seu alargamento e complexificação no sentido de uma competência que vai ser plurilingue e plurintercultural. Então, no fundo, é uma ampliação de perspectiva, quer do objeto de língua, quer do sujeito que a aprende. Falamos aqui em abordagens plurais. Há um quadro de referência muito conhecido na Europa, que chamamos o CARRAP, que é um quadro de referência para as abordagens plurais das línguas e das culturas, onde se encontra uma descrição dos objetivos, dos indicadores de desenvolvimento destas abordagens plurais, e que eu tenho esta citação em francês, porque fui buscar a referência em francês, mas que no fundo é uma abordagem didática em que se opõe à ideia de trabalhar uma língua ou uma cultura isoladamente, mas em que se procura trabalhar de modo articulado a complexidade linguística e cultural das crianças, dos alunos, dos estudantes que compõem as turmas, os espaços de aprendizagem onde nós, como professores, estamos a atuar. A verdade é que as categorizações de que nós começámos por falar são fronteiras que dificultam estas abordagens plurilingues. Se nós nos posicionamos, eu sou da língua materna, eu sou da língua estrangeira, eu sou da língua para fins específicos, eu sou da língua primeira, eu sou da segunda, não, eu sou da herança, eu sou do acolhimento, eu sou das línguas vizinhas, eu sou destas. Eu sou da língua académica, eu sou da língua franca, eu sou da língua de escolarização, eu sou da língua pluricêntrica, eu sou da língua adicional. E tu? Não, eu sou da língua terceira. Eu trabalho na língua do território, eu trabalho nas línguas minoritárias. Porquê isto? O que é que nos diferencia? Atenção, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista epistemológico, mesmo do ponto de vista teórico e metodológico, desafio-vos a dizer qual é a vossa diferença. Qual é a nossa diferença? Porque eu sou das línguas vizinhas. O que é que me diferencia a minha didática dos outros? De facto. E, continuando, o que é que isto traz aos alunos, à minha ação, à escola, a um futuro de trânsito, de mestiçagens e diversidade, que é o nosso. Deixo-vos de novo esta reflexão. Vou passar isto para a frente.
E vou passar ao ato 2. Meninas bonitas do meu coração e a escola. Falei-vos há pouco de como é que nós podemos construir um discurso didático anti-fronteira. E agora vou tentar trazer-vos 2 exemplos de práticas que nós estamos a desenvolver, 2 projetos maravilhosos que nós estamos a desenvolver e onde se procura exatamente contrariar esta perspectiva de línguas de fronteira. A primeira coisa que é preciso saber, quanto tempo é que eu tenho? 5 minutos? Luciano? Mais 13 minutos. A gente vai até 11h20. Não, mais 10 minutos, na verdade. Sim. 10 minutos, né? Sim, 10 minutos. Pelo amor de Deus. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber temos que saber que línguas são essas. Como é que nós vamos identificar as línguas? Porque as línguas da minha turma não são as do meu vizinho que está ali, e não são as que está no norte, e não são as tuas que estás aí no Brasil, no norte ou no sul. Como é que nós vamos identificar estas línguas com as quais vamos trabalhar? Que instrumentos nós podemos utilizar? Eu trago-vos 2 exemplos. Podemos utilizar imensos instrumentos. Eu trago-vos 2 exemplos. Mas, para todos os efeitos, eu penso que a forma de identificar estas línguas que vão ser trazidas para o trabalho pedagógico deve partir sempre de abordagens experienciais. Ou seja, devem ser centradas. Atenção, que quando eu estou a falar de línguas, para mim, língua é uma construção social, línguas nem existem. Ups, fui despedida. Não. Vamos falar de tudo, variedades, variedades das variantes, variantes das variedades, vamos falar de criolizações, dialetos, vamos falar do que quisermos, está bem? Aquelas que vamos trazer para o nosso trabalho pedagógico, do meu ponto de vista, devem ser identificadas através de abordagens experienciais, ou seja, que são centradas nas relações dos sujeitos, com as histórias e percursos pessoais seus, mas também dos locais onde eles estão e das comunidades em que eles estão inseridos. Não é apenas deles, é também dos entornos em que eles vivem. Por exemplo, podemos utilizar biografias linguísticas e podemos fazer biografias linguísticas das turmas, por exemplo, e podemos utilizar, por exemplo, passeios linguísticos, em que os alunos fazem passeios linguísticos em vários sítios, na casa, na escola, na rua, no mercado, no bairro da cidade, nos espaços onde estão, desde os espaços mais íntimos, no seu quarto, até aos espaços mais alargados, como a sua cidade. Eu vou agora partilhar o ecrã e vou-vos mostrar uma biografia linguística que foi feita por crianças das escolas plurilingües interculturais de Fronteira, para vocês verem como é que eles identificaram e como é que eles construíram as biografias linguísticas que depois ficaram expostas nas escolas onde eles estão a trabalhar. Vamos ver se eu consigo, está bem? Vamos ver se eu consigo. Digam-me se vê. Digam-me se está... Estamos ouvindo. Estão a ver a mudar? Agora sim. Ok. Todas estas folhas são as línguas, todas estas abelhas são as línguas que eles encontraram nas escolas e na sua cidade. Estão expostas na sala, como estão a ver, no corredor. São escolas ao longo da fronteira Portugal-Espanha. Aqui fizeram pétalas de flores, cada pétala é uma língua, e eles depois fizeram um mural. Estes fizeram os peixinhos, são os tais que vocês viram. Cada peixinho é uma língua e ali vê em baixo o mural que eles fizeram e que eles fizeram também na escola. Esta foi, portanto, o trabalho que fizeram crianças entre os 6 e os 10 anos para identificarem as línguas com as quais iriam trabalhar ao longo do ano, no âmbito deste projeto,
e sendo que depois todas esta profusão de línguas, como viram, eram muitíssimas, ficaram expostas na escola para os acompanhar ao longo do ano. Um outro trabalho que fizemos e que ficou fantástico é através das paisagens linguísticas. Por exemplo, é possível organizar exposições com fotografias tiradas nas cidades. Esta é na cidade de Maputo, onde poderão encontrar quer a língua portuguesa, quer misturas de língua inglesa, podem encontrar misturas de inglês com português, podem encontrar línguas nacionais, mas podem encontrar também línguas indo-arianas, ou línguas, ou chinês, ou mesmo variedades angolanas da língua portuguesa. Portanto, isto também nos permite identificar línguas possíveis para trabalhar. Ou um outro trabalho fantástico, que foi este que eu fiz com uma outra doutoranda minha, a Raquel Carinhas, a Daniel Moore, as três em Montevideo, no Uruguai, em que as crianças fizeram passeios sonoros, em que recolheram sons das pessoas que estão no bairro, na calha, em que eles estão a trabalhar. Isto foi na cidade de Bierra, portanto no bairro histórico de Montevideo. As crianças andaram pela rua a recolher não apenas fotografias, mas também sons, no sentido de tornar também multimodal estas recolhas, os sons que os rodeiam. Recolhidas estas línguas, ok, e agora como é que as podemos mobilizar na escola? Eu já não vou ter muito tempo, trouxe também 2 exemplos. Um desses exemplos que eu não vos vou passar, porque também de facto não temos já muito tempo, é um kamishibai. Sabe o que é um kamishibai? Um kamishibai é uma história feita em pranchas, que as crianças cortam a história em pequenas sequências, desenham essas sequências e depois narram-nas. E neste caso nós fizemos kamishibais plurilingues. Então, se vocês não conhecem, desculpem lá, mas isto é imperdoável, vão ter que conhecer. Eu vou-vos mostrar só um pequeno... Lembra-me de um país maravilhoso. Um pequeno kamishibai feito por crianças de origem cabo-verdiana, numa escola em Lisboa. As línguas que estavam a trabalhar eram o português, o crioulo cabo-verdiano, o francês, que também se ouve muito, e as variedades da língua portuguesa falada em Cabo Verde. Este é um pequeno kamishibai, apenas vou só mostrar uns segundos. Olá, eu separei para você. Credo? Não. Nem consigo pensar nisso. Que seja este. Ok. Estão a ver? Lembra-me de um país maravilhoso que deixei há muito tempo. Lembra-me das pessoas especiais que lá ficaram. As crianças desenham Parti estas com lágrimas nos pranchas olhos, e depois saudade no e agora coração tiram, e muito põem orgulho pelo outra. país onde nasci. Tiram e põem outra. E continua a história. Saudade do colo da avó Domingas no sábado à tarde, é uma criança que está a falar os cabelos português de de Cabo minha Verde. mãe, nos momentos em que a tristeza aparecia. Agora passa a crioulo. Je me souviens Francês. da água cristalina, pura e morna, que jorrava da cachoeira, lá na roça de minha terra, onde se brinca, trabalha de sol a sol e se entoam cantigas de esperança. Saudade de saltar de pedra em pedra, com os pés descalços, e de trepar pelas mangueiras, olhando o horizonte, enquanto o suco doce escorre pelos braços. É desta paz e felicidade que tenho tantas lembranças e saudades. As manhãs, o cheiro a chocolate que a minha mãe preparava, aconchegando o meu coração em... Eu sou muito apaixonada por este projeto dos kamishibais. Os kamishibais, portanto, neste caso, eram crianças de origem cabo-verdiana que tinham acabado de chegar, e trabalhámos o português,
Portugal, a norma portuguesa, o português de Cabo Verde, a outra norma, o francês, que é uma língua que falam lá muito, e o crioulo, e portanto o objetivo foi toda a turma, os alunos desta turma de acolhimento, toda a turma construir esta história, de escrevê-la, através, chama-se Saudade. Queria-vos dizer que este Kamishibai ganhou o concurso internacional, com vários países, e é uma história maravilhosa. Está no YouTube, cada Kamishibai demora 5 minutos, portanto são as crianças que constroem a história, que a leem, com as suas próprias pronúncias, e que a ilustram e que a contam. Esta é uma possibilidade de trabalhar na perspectiva Pequenininho na escola. Esta outra, que também foi incrível, é construir entre todas as crianças, portanto, por isso, co-construir um espaço identitário plural e plurissemiótico. Isto foi um ateliê que nós fizemos em Montevideo, chamámos Micalha Favorita, em que fizemos um mural com 4 metros e todas as crianças tiveram o seu pequeno espaço, onde foram, nesse pequeno espaço, cada criança foi, nesse pequeno espaço, estão a ver as crianças a desenharem, um pequeno vídeo a passar, nesse pequeno espaço todas as crianças puderam colocar os seus bonequinhos, os seus reis, as suas línguas, as suas palavras, e construir Micalha Favorita, que é uma calha plural, uma calha fabulosa, onde todos eles puderam criar o seu espaço, onde todos eles escreveram os seus desejos, o que é que seria para eles uma rua favorita onde eles se sentissem acolhidos. Também foi crianças que tinham, crianças de muitas de imigração. Reparem, por exemplo, este aqui é futebol, esta criança é futebol, mas tiveram atrás crianças que puseram bonecas, crianças que puseram igrejas, crianças que puseram táxis, crianças que puseram brinquedos, crianças que trouxeram para este maravilhoso mural imenso, McDonald's, o Arturos, que é uma rede de supermercados, internet, carros, puderam as suas próprias, a sua boneca, vem a criança que trouxe a sua própria boneca, puderam trazer as suas próprias coisas e desenharem Micalha Favorita, que é uma calha onde todos têm lugar, maternas, heranças, segundas. Vou concluindo, regressamos ao início. O que é que nos trazem estes questionamentos e propostas enquanto construtores da modernidade, para utilizar uma proposta do Miyakoto, em termos de diversidade? O que é que nos traz tudo isto? Pronto, e eu, como já não sabia o que é que havia de dizer, porque já tinha dito tanta coisa, já estava tão cansada de me entusiasmar a mim própria, então eu trago-vos uma provocação, trago-vos Bob Dylan, que muito me inspirou, com a música The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind. Convido-vos a ler esta letra e dizer-vos que a resposta está no vento e está na nossa capacidade de inventar. A resposta está, para mim também, neste desenho destas crianças, com estas línguas sem passaporte, a navegar no Rio Guadiana, entre Portugal e Espanha. Então, The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind. Cabe-nos a nós procurá-la com os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos gurus, os nossos livros e sobretudo a nossa liberdade de sujeitos ativos e construtores do mundo. Era isso. Helena, muitíssimo obrigada, foi uma aula, e ver a sua motivação e todo o seu trabalho é fantástico. Estou muito feliz, você me falou no início que eu disse aquele belo e provocante título, foi muito mais do que o esperado, na verdade. Então, muitíssimo obrigada. Muito obrigada eu pela oportunidade, porque também foi importante para mim ter pensado isto e ter encontrado aqui um espaço de liberdade para poder falar e dizer isto de uma forma como eu quis contar. Obrigada, muitíssimo obrigada. E você traz várias provocações que eu imagino que o Leandro também compartilhe isso comigo, essa questão, né, das fronteiras que nos colocamos, né, nos colocando em uma caixinha a cada vez, colocamos essa fronteira, uma coisa impositiva até universitária, porque até as vagas que ocupamos, ela já tem essa questão impositiva, na verdade, essa caixinha. E é muito interessante você trazer isso, né, para essa discussão, colocando até que ponto isso é necessário. Não podemos só abrir e trabalharmos juntos em diferentes didáticas das línguas,
É algo muito que se faz, por exemplo, no Lidilema, como a gente conversou um pouco antes, que nós três já É a passamos minha por escola, lá. nota-se, não é? E exatamente, é da Bena. É da Bena e é o Lidilema inteiramente. Minha E guru. isso é muito, sim, muitíssimo interessante. Então, muitíssimo obrigada. Eu deixo o Leandro vir com a gente também. Eu vou cortar aqui o meu microfone. E muito obrigada mais uma vez, Helena e Leandro também, que está provavelmente com outras discussões aqui. Então, olá, todo mundo. Queria agradecer a Luciane pelo convite, agradecer também a Helena. É um prazer aqui participar dessa conversa com a Helena. Como ela mencionou, a gente teve a oportunidade de trocas, mas sempre assincronamente, né? Primeira vez que a gente está aqui ao vivo trocando ideias, realmente uma alegria ouvir, conhecer mais o seu trabalho, que é muito inspirador. E é muito bom ver a empolgação mesmo, né? A vida que você mostra ao falar dessas questões que são tão caras a você, né? A mim, a Luciane, e com certeza ao público que está assistindo a gente também. Então, tem várias questões aí que me tocam e são questões que acho que cada vez mais têm me tocado mesmo nos últimos anos. E acho que um ponto que atravessa toda a sua fala, né, Helena, é o fato de que as línguas têm um funcionamento político, né? Então, muitas das coisas que você trouxe como exemplo, é impressionante como, apesar de dizerem respeito a outros espaços, né, são discursos que também atravessam práticas cotidianas, né, nas quais eu estou inserido, coisas que eu observo na formação de alunos, na área de letras, por exemplo, né, coisas que têm a ver com a minha própria história. Então, por exemplo, eu sou bisneto de libaneses, né, os meus dois bisavós, por parte de mãe, eram libaneses, e infelizmente, né, o árabe não foi transmitido, né, na história da minha família. Então, a minha avó, nascida no Brasil, já sabia muito pouco árabe, eu acho que só poucas palavras, assim, né, e, enfim, eu infelizmente não tenho nada, né, do árabe. E são coisas que eu me dei conta só, assim, ao entrar no curso de letras e começar a discutir esse tipo de questão, né? São questões que nunca tinha me passado pela cabeça, né? Outras coisas que você relatou aqui me fazem lembrar, por exemplo, alunos que com frequência a gente recebe alunos de diferentes países, por exemplo, diferentes países da África, América Central, Caribe, e um pouco nesse trabalho também de visibilizar as línguas que são faladas, né? Uma das primeiras coisas que a gente pergunta é, tá, e aí, de onde vocês vêm, que línguas vocês falam? E com recorrência acontece de as únicas línguas que aparecem no letra inicial, eu falo inglês, eu falo francês, e aí quando você não dá uma empurradinha, muitos alunos ficam, né, só nessas línguas mais hegemônicas, e até quando você estimula de alguma forma, eles falam, é verdade, na minha casa, mas é que eu não falo bem, isso não é bem uma língua, é um dialeto, né, uma coisa lá local, que minha mãe fala, ou que meu pai fala. Então, esse discurso hegemônico que apaga o plurilinguismo, isso é muito forte, né? Recentemente também tive que me conter um pouco até durante a aula, numa apresentação que eu tinha pedido para os alunos do curso de Letras Libras na UFMG, alguns alunos surdos contando histórias bem dramáticas de um passado muito recente, coisas de 5, 10 anos atrás, né? Inclusive um aluno comentando que chegou a ter suas mãos amarradas na escola para que ele não usasse a Libras, né? Por professores que achavam que estavam fazendo a coisa certa, né? De impedir aquele aluno de falar Libras, porque o bom mesmo para aquele aluno, né, seria falar português, né? E isso é talvez o mais cruel de tudo, é que são às vezes atitudes bem intencionadas, né? No sentido de que acham que aquilo é o melhor para o aluno, né? E adorei também assim, o que você trouxe em termos de questionamento sobre essas fronteiras que vão sendo reforçadas muitas vezes pelas próprias práticas acadêmicas, né? O modo como as áreas vão se estruturando e vão erguendo fronteiras entre si, né?
tem tentado pensar também como quebrar um pouco essas fronteiras e como é difícil, né? Porque a própria dinâmica na qual a gente está instaurado nos leva a ficar muito, às vezes, dentro do próprio mundinho, assim, né? E quando você tem a oportunidade de conversar, mesmo conhecer aquilo que seu colega que é de uma, entre aspas, outra área, né? Como isso é super enriquecedor, né? E, por fim, queria destacar os exemplos que você traz, né, de práticas com alunos, com crianças, inclusive, né? Trabalho riquíssimo esse a partir das paisagens linguísticas, paisagens sonoras, né? Adorei também essa proposta aí de gravação dos sons, né? São coisas muito bonitas que têm uma força, acho que incrível, né? Na formação dos alunos e dos próprios professores, né? Então, para continuar um pouco essa conversa, Helena, uma primeira questão que eu queria te fazer diz respeito a uma contradição, né, que acho que inerente a essa prática, que, bom, a gente tenta fazer um trabalho que é justamente de valorizar o plurilinguismo, né, a translinguagem, mas a gente sabe que há certos bilinguismos, por exemplo, que são valorizados socialmente, né, do tipo, no Brasil, certas variedades do português e certas variedades do inglês, né, esse é o bilinguismo clássico, né, até o ponto que no Brasil, em outros espaços certamente também, né, quando se fala de bilinguismo, muitas pessoas vão pensar unicamente no bilinguismo português e inglês, né, como se não existissem outros bilinguismos. Isso aparece muito marcado, inclusive, em certas práticas acadêmicas, né, em certo discurso sobre o bilinguismo. A gente tem certos bilinguismos que são valorizados, mas, por outro lado, a gente tem bilinguismos que são vistos como problemas, como déficits, né, como coisas que precisam ser superadas. Um deles é o que eu acabei de mencionar, o bilinguismo português, Libras ou outras línguas de sinais, né? E a gente sabe que, em decorrência desse funcionamento bastante violento, muitas vezes a gente tem resistência para a promoção de certas línguas nas próprias comunidades, né? Às vezes, por exemplo, há pesquisas que mostram isso, né? Como certos indígenas, muitas vezes, têm uma resistência em transmitir as suas línguas maternas para os filhos, né? Porque acham que aquilo vai ser um obstáculo, né? Que não é muito diferente de um pai de uma criança surda que não queira que o filho aprenda Libras, porque acha que isso vai ser difícil, que o melhor é que a criança seja oralizada em português, né? Ou dentro do espaço acadêmico, né? Como, por exemplo, as políticas de publicação, muitas vezes são políticas bastante monolíngues, né? Então, esse monolinguismo do inglês em certas práticas de publicação acadêmica, né? Como é um monolinguismo que caminha na direção de um extremo, né? No sentido de que é só um conjunto ou poucas variedades muito limitadas do inglês que são aceitas, né? Então, se não é aquele inglês, entre aspas, de um certo falante nativo ideal, a gente sabe, né, que a gente vai ter mais resistência a publicar, né? E os falantes de línguas minoritarizadas, como eles sofrem isso cotidianamente, né? Então, uma primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você costuma lidar com essa contradição na formação dos alunos, né? Entre, por um lado, esse desejo de que as línguas possam estar num certo plano de igualdade, né? Em contraposição a essas práticas que insistem em minoritarizar as línguas, certas línguas, né? E sequer vê-las como línguas, né? Você poderia falar mais sobre isso, por favor? Sim, eu não sei se consigo falar muito mais sobre isso para além de levantar a questão, porque essa questão é válida para línguas, mas é válida para outros, enfim, de escritores identitários, noutros aspectos.
que possam ter a ver, sei lá, com ser magro ou gordo, andar vestido de uma forma, andar vestido de outra, ser rico ou magro, ser rico ou pobre, andar de carro de topo ou andar... Disso é igual para outras práticas categorizadoras, ser do campo ou da cidade, tem a ver, pode pegar nas próprias variedades dentro da própria língua, não é? Seres do interior. Portanto, essa questão eu penso que é uma questão que tem a ver com a nossa, com uma determinada, no fundo isso é bem explicado através da psicologia social e de determinadas teorias, e que tem a ver com a determinada forma como nós racionalizamos o mundo a partir de uma determinada ortodoxia, no qual o bom é ser branco, classe média, heterossexual, isso é o que não nos deixa problemas. O que eu costumo muito trabalhar com os alunos é colocá-los do lado de lá. Vou-te colocar agora, é muito fácil colocar-te do lado de lá. E colocar-te, por exemplo, eu sou europeia, branca, não sou nem alta nem baixa, nem gorda nem magra, sou professora universitária, classe média, burguesa. Bom, eu, com todas estas características que me posicionam bem no mundo, fui vítima de um ataque racista na Noruega. Um ataque racista brutal, no aeroporto, em que um sujeito, um norueguês, loiro, alto, olhos azuis, me agarrou e me atirou ao chão. Tirou-me ao chão e comigo foi toda uma estante de uma loja, foi tudo atrás, caiu tudo, veio a polícia, que não me defendeu, embora eu tenha depois deixado uma queixa escrita na embaixada, até hoje, e em que o homem me disse: vai para a tua terra, cigana de merda. Foi um ataque racista. Eu demorei a entender o que é que estava a passar até perceber que era um ataque racista. E, portanto, isto aconteceu comigo há 5 anos, foi uma coisa muito traumatizante, porque é muito horrível colocar-te do lado de lá, mas isso pode acontecer, porque como diz a Rosa Montero, todos nós somos muito estranhos. O problema é que as nossas estranhezas dependem de onde tu estás. Eu, se estiver aqui, ninguém me diria: vai para a tua terra. Ninguém me diria isso, não é? Sou professora, com certeza, quero entrar, não sei o quê, e portanto trato-me com toda a deferência. Só que eu ali, naquele sítio do norte, eu sou uma cigana. Porquê? Porque tenho cabelo escuro, porque sou morena, então sou suspeita. Portanto, todos nós somos altamente estranhos para muitos outros, depende onde é que tu estás. Há pouco tempo em Cabinda, eu estava onde raramente tu vês um branco, então eu estava num espaço onde estavam muitas crianças, e as crianças vinham todas em conjunto ter comigo, faziam assim, e fugiam, depois vinham, e depois você está tudo, começaram a dizer: branca, 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 és feia, és branca, teu cabelo é esquisito, o teu cabelo é muito grande. E eu, de repente, passei a ser branca. Nunca tinha pensado que eu era uma branca. Sou uma branca. Sou uma branca, sou uma cigana, sou uma... Pá, depende onde é que eu estou. Portanto, o que eu procuro é colocar os alunos nestes lugares de desconforto em que tu, de repente, és um outro. E fazê-los compreender que todos nós, como dizia ali o Ami Malouf, todos nós somos outros para todos os outros. E o pior é que nós, até às vezes, somos outros para nós mesmos. Tantas vezes eu acordo e penso que eu sou tão estranha. Eu sou tão estranha. Mesmo para mim própria, como é que eu estou a fazer isto? Isto é tão estranho, não é nada normal isto. E eu penso que é muito importante, com os meus alunos, eu penso que é muito importante colocar os alunos e as turmas e as escolas onde eles vão trabalhar, porque eu essencialmente trabalho com alunos em formação inicial, mas não só. Mas tento construir com eles práticas em que as diversas estranhezas de cada um possam ser colocadas em discurso.
eu penso em discurso, mas atenção, este discurso pode ser um discurso plurimodal. Há pouco o Leandro falaste da questão da recolha dos sons, pode ser um discurso completamente plurimodal, ou seja, tu podes trazer outras coisas, podes trazer objetos, podes trazer fotografias do teu frigorífico, o que é que lá está dentro? És tão estranho, tu comes isso, és tão estranho, não é? Ou então, podes trazer objetos, podes trazer artefactos, podes trazer música, podes trazer várias coisas que permitam viver essas situações de estranheza até os levar a uma compreensão de que todos nós somos muito especiais e isso é um trabalho que é muito difícil de fazer e é um trabalho que é horrivelmente importante. Eu quando fui para São Tomé, fui na TAP e a TAP tem uma belíssima seleção de filmes e calhou-me ver um filme que se chama Close, um filme francês que ganhou um prémio em Cannes há 2 anos. Eu quando o filme acabou eu chorava que me matava e estava uma pessoa a olhar para mim, ao lado da minha, a olhar para mim, eu chorava que me matava. É uma história tão horrível, é 2 meninos, 13 anos, no sul de França, na Provence, que têm entre eles uma amizade imensa, feita de cumplicidade, de brincadeiras, de invenções de ladrões e de reis, e de corridas e de bicicleta, uma amizade imensa, 13 anos, 2 meninos, e quando os meninos chegam à escola, os outros meninos começam a olhar aquela amizade e a achar que vocês estão sempre tão perto, vocês estão sempre um em cima do outro, vocês são namorados, vocês, porque é que vocês... E de repente começam a lançar uma coisa naquela amizade que faz com que um dos meninos se sinta profundamente desconfortável, e não os conto porque podem ver no fim do filme, pela minha reação veem que não acabou bem, mas que isto vai até às últimas consequências, isto afeta a amizade, isto afeta o amor, isto afeta a relação de nós connosco e com os nossos, isto afeta a nossa vontade de ser normais, e depois eu não sei o que é ser normal, e não sei o que é como aconteceu com este menino procurou ser normal, então empurrou o outro. Não te chegues ao pé de mim, não me toques, vai para lá. Então ele procurou ser normal, mas o que é ser normal? Eu não conseguia ser isso. E isto é do caneco, são meninos de 13 anos, pá, que nós empurramos para isso, é horrível o que se nos fazem, o que se nos faz. Então nós não podemos esquecer, eu acho que nós, enquanto formadores, nós não podemos fazer de conta que não se passa isto. Não podemos. Simplesmente não podemos. Sim. Eu também penso que isso é algo central, né, nesse processo, que no lugar de apagar esses conflitos que são inerentes, né, ao contrário, visibilizar e discutir isso, né? A língua é uma coisa, Uhum. mas podes falar de outras coisas, não é? Sim. Certeza. Helena, se a gente tiver tempo para mais uma perguntinha, eu não sei responder a nada, não é? Não, claro que sabe. Acho que a questão é essa mesmo, é levantar pontos, levantar mais questões, super, tudo muito produtivo. Acho que a gente tem avanços, né, importantes nos cursos de letras, de pedagogia, acompanhando algumas coisas aqui no Brasil, especificamente, eu vejo como algumas questões, ainda que às vezes de modo tímido, né, mas que vão ganhando mais espaço, né, certas discussões começam a estar mais presentes na formação de professores, né. E aí eu queria te perguntar, assim, que mudanças você espera que possa acontecer nos cursos, especialmente de formação de professores de letras, cursos de pedagogia, né? O que você gostaria de ver assim nos próximos anos ganhando mais força ou passando a acontecer em termos de organização curricular, por exemplo? Olha, gostaria de 2 coisas. Se me dissesses quais são as 2 grandes prioridades que tu gostarias de mudar, pelo menos em Portugal, gostaria de 2 coisas. Gostaria que a formação fosse construída num ambiente mais colaborativo e de parceria, ou seja, que não fosse apenas a academia, a universidade,
a ser considerada como parceiro legítimo da formação. Gostaria que o saber construído nos locais da prática, ou seja, nas escolas, estivesse presente na formação de uma forma mais digna. Gostaria que as escolas não fossem vistas como locais onde não sabem nada, fazem uma pedagogia antiga, só fazem coisas erradas, fazem tudo mal, não sabem nada. Gostaria de construir o discurso da formação em ambientes dialógicos menos hierarquizados, mais ricos, mais mutuamente respeitosos, porque depois a escola diz o mesmo, não sabem nada, estão lá com os livros e com as teorias, pensam que é assim a real, e é assim, nem nós sabemos, nem tu sabes, o problema é esse, amigo. Vamos construir uma teoria prática em conjunto. Isso para mim era uma coisa fundamental. Em Portugal, os alunos fazem o estágio nas escolas, mas o fosso é muito grande. Há uma deslegitimação mútua. Mútua. Pronto, isso para mim era uma coisa importante. Uma outra coisa importante era assentar a formação, era tornar central no projeto formativo uma componente de investigação, ação, formação. Ou seja, os alunos em formação poderem construir questões práticas sobre as observações e poderem, a partir daí, fazerem pesquisas, recolherem informação, analisarem, estudarem aquele problema, neste ambiente colaborativo, onde entra o professor da escola, onde entra o pesquisador da universidade, onde entra o formador, e, portanto, fazer investigação-ação, formação, ou seja, que a investigação, a ação e a formação fossem 3 processos que se retroalimentam e que, em conjunto, permitem o desenvolvimento da profissionalidade docente. Eu não acredito nem numa formação teórica, nem numa formação prática. Nem teórica, nem prática. Eu acredito numa formação onde sejam colocadas questões sobre a praxis e que essas questões possam levar à elaboração de teorias práticas, de diálogo entre aquilo que se passa, aquilo que se quer, aquilo que é possível e o conhecimento que já está construído. Portanto, seria isso que eu faria. Faria um ambiente formativo mais dialógico, mais estimulante, mais rico, mais diversificado, em que o saber prático ocupa lugar e tem lugar legitimado, e o nosso também, e investigação, ação, formação como estratégia de formação fundamental. É a minha resposta, aí sei responder. Excelente, Helena. Acho que são realmente 2 diretrizes que a gente não pode perder de vista, né? Eu sempre fico muito maravilhado mesmo no contato com professores de escolas básicas, né? Que fazem coisas extraordinárias, mas que às vezes não estão numa rede, né? Justamente não existe essa rede de colaboração, as coisas que fazem só eles próprios, os colegas mais imediatos conhecem, né? Sempre lembro, por exemplo, de uma professora que eu conheci aqui em Belo Horizonte, que ela fazia um trabalho de valorização do bilinguismo, no caso, bilinguismo português-mandarim, sem saber que estava falando de bilinguismo, né, e sem se dar conta, talvez, exatamente do quanto aquilo era super importante, mas tinha uma sensibilidade para encorajar uma das alunas dela, chegar da China há pouco tempo, a ter um caderno bilíngue, né, e a professora não sabia mandarim, mas ela, com recursos como o Google Lens, ela tirava foto, pegou o caderno da menina que ela trouxe da China, e aí tentou entender um pouco do que tratava aquele caderno, né? E aí a página da esquerda tinha o mandarim, e junto com a criança ia traduzindo algumas coisas de português. Então são práticas incríveis, mas que às vezes um olhar meio colonizador que a universidade possa ter, né? Acaba apagando, como se a escola fosse esse lugar de receber o verdadeiro discurso, né, à luz da academia, né? Acho que essa primeira diretriz que você aponta aí é, sem dúvida, fundamental, né? E outra questão, justamente, né, acho que a gente precisa pensar realmente em fortalecer esses espaços dessa pesquisa a partir da ação, né, dos alunos observarem as próprias realidades, né, e com, às vezes, pouco um empurrãozinho mesmo, né, às vezes nem precisa desse empurrãozinho, os alunos já trazem tantas questões, né, que podem motivar pesquisas, que
com caráter de intervenção em diferentes realidades, em termos de políticas, para eles pensarem que, bom, eles podem ser agentes super importantes de políticas linguísticas, né, sejam como professores, sejam em Claro. outras profissões que eles possam vir a ter, né? Muito bom, Helena. Acho que o nosso tempo aqui se esgotou, né? Mas queria E agradecer aí antes de a eu deixar a Helena oportunidade. partir, e o Leandro também, eu estou pensando agora, o Leandro falando disso, o que aqui, por exemplo, nas universidades, você, Leandro, provavelmente trabalha com projetos de extensão, se trabalha muito nessa questão da pesquisação, desse diálogo, existe esse trabalho, que é muito árduo também, né? Trazer esse diálogo entre esses dois grupos. Mas porque senão a gente vai ficar aqui, eu não vou deixar nem o Leandro nem a Helena partirem, eu só quero ler uma perguntinha antes de eu deixar vocês irem, da Thaís Figueira Guimarães, que é da Universidade Federal de Grande Dourados, lá do Mato Grosso do Sul. Ela diz que fala inspiradora, professora, com relação à adesão dos professores do projeto Arraia, houve adesão completa da escola ou apenas alguns professores mais motivados? Eu acho que essa pergunta entra justamente nessa Essa questão pergunta é que muito importante. a Helena e o Leandro trouxeram, né, desse Claro. diálogo entre a pesquisa e a ação, por isso que eu a coloco aqui, para a gente finalizar aqui os trabalhos. Thaís, obrigada por essa pergunta é mesmo importante, porque uma vez ouvi aí no Brasil um professor muito importante no movimento do professor reflexivo, que se chama Zeichner, e então ele aí estava falando de... Enfim, vou exagerar um pouco a perspectiva dele, mas eu estava falando como, por vezes, conduz a lugares sem saída o movimento do professor reflexivo, quando torna um professor isolado dentro de um sistema a ser muito reflexivo, a saber muita coisa e a pensar muito diferente. Como esse professor chega ao fim, suicida-se, não é? Porque tem um ambiente hostil, porque está sozinho, porque aquilo que ele gostaria de implantar ninguém o acompanha, porque ninguém o apoia, porque não tem interlocutores, porque não tem espaços de criação. A criação é também algo que se faz com os outros no âmbito da educação, não é? E então, quando nós começámos este projeto da RAIA, portanto é um projeto da OAI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, da RAIA, portanto tem consultores, em Portugal sou eu, e tem a Espanha, que é as minhas colegas Viviane Ferreira, que aliás é brasileira, mas está na Complutense, e Maria Matezanz, somos as três as consultoras. Bom, algo que nós dissemos foi, nós vamos fazer a formação, mas nós não vamos trabalhar com professores isolados. Nós vamos querer que este projeto seja um projeto de escola. Por isso é que vocês viram, por exemplo, naquelas pequenas biografias que eu vos mostrei, que por exemplo, aquelas aves, as coisas que os miúdos fizeram, que as crianças fizeram, estão expostas em grande relevo na escola e são incorporadas no projeto curricular, porque esta diversidade de línguas, isto pode-se trabalhar em tudo, podes pôr matemática, podes pôr história, podes pôr geografia, podes pôr gramática, podes pôr o que tu quiseres, tu podes fazer o que quiseres, podes pôr arte, podes pôr música, o que tu quiseres. Portanto, no âmbito de um projeto curricular integrado em que as diferentes disciplinas contribuem para responder a uma questão, por exemplo, numa das escolas, na escola que eu vos mostrei os peixes, qual era a grande questão que estava a ser trabalhada na escola? A água como bem comum. Então, a água como bem comum, repara, faz todo o sentido daqueles peixinhos. Podemos trabalhar a ideia da água a partir daquilo que as crianças fizeram. Portanto, notem, este trabalho é um trabalho que se integra em qualquer tema. E que dentro desse tema tu podes integrar focagens pluridisciplinares sobre como é que vais pegar na água. Podes ver a água como do ponto de vista da cultura, a cultura da água, as profissões da água, os desportos da água, os estados da água, a química, a física, o que quiseres. A matemática, podes fazer problemas com a água. A rega. Portanto, e nós dissemos, não vamos trabalhar com pessoas isoladas, porque nós não queremos formar potenciais suicidas. Nós queremos escolas que digam, eu quero
há uma escola de um lado, aliás, vocês repararam que no pequeno vídeo apareceu Escola de Cáceres, Escola de Elvas, portanto é a escola e todos os professores entram, portanto são escolas que se tornam escolas espelho, uma deste lado, outra deste, e constroem em conjunto um projeto, a água, e trabalham este projeto dos dois lados da fronteira, nas línguas da fronteira. Pode ser o português, pode ser o espanhol, pode ser o mirandês, pode ser o fala, pode ser o galego, pode ser línguas de imigração que estejam lá, podem ser variedades das línguas, pode ser misturas portunhol, sei lá o que é, as línguas da fronteira. Por exemplo, os ciganos, que são nómadas, que andam de um lado para o outro, traziam a língua deles, não é? O caló, aqui chamamos o caló, mas também traziam o portunhol, porque eles andam de um lado para o outro, andam numa escola e noutra. Então, portanto, não eram professores isolados, eram projetos assumidos pela escola e integrados no currículo. Não eram parentes, vamos fazer uma coisa tão linda na quinta-feira das 10 às 11. Não. Ao longo do ano é uma forma de abordar a educação. É uma forma de abordar o currículo. Se não é folclore, é uma exposição. É ir ao circo. Mas muito obrigada, Helena, muito obrigada, Leandro. Foi fantástico. Eu deixei em algum momento de anotar o horário, porque a gente foi assim, indo com a Helena falando, o Leandro, que é tão querido, gentil também com todas as questões que ele traz e com toda a questão Brasil, né, para essa discussão que é muito interessante. Eu agradeço muitíssimo, como disse a Helena no iniciozinho da fala, esse vídeo vai ficar gravado para os colegas que queiram assistir mais tarde, que não puderam estar aqui presentes hoje. Então, muitíssimo obrigada, a gente continua o nosso papo. Eu só vou interromper aqui a live. Ok. Deixa eu ver se